Saudações! Eu sou o professor Walter. Vamos estudar hoje matemática para as turmas de nono ano, em específico, o conteúdo de retas paralelas cortadas por uma transversal. Antes de iniciar a nossa aula em si, eu vou falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente deve saber para que esse conteúdo aconteça de forma mais tranquila, tudo bem? Vem comigo. Bom, para termos um bom entendimento sobre feixe de retas paralelas, eu preciso saber um pouquinho sobre pré-requisitos. Quais seriam esses pré-requisitos? Primeiro, o que é? Não é comum, talvez não seja uma palavra tão comum a todos, então vamos dizer o que é. Pré-requisito é todo conhecimento que te ajuda a entender um novo saber. Tranquilo? Quais seriam os pré-requisitos para entender isso aqui com qualidade? Vamos lá? Retas. Precisa saber sobre retas, a princípio. Mas o que é uma reta? Nós temos alguns conceitos interessantes que eu já ouvi. 3 eu gosto de anotar. Conjunto infinito de pontos alinhados. Esse é o conceito muito utilizado em alguns livros, não é isso? Outro conhecimento bem utilizado, linha transcrita com uso de régua. Esse é o conceito que eu trago, normalmente que os meus alunos escrevem em sala de aula. E o que eu mais gosto seria esse terceiro, que é uma menor distância entre dois pontos. Então, se você tem que ir de um lugar ao outro, o menor caminho seria fazer uma reta. Tranquilo? Bom, as retas elas podem ser divididas em algumas classificações interessantes. Por exemplo, semi-retas. Semi-retas é parte de uma reta onde você sabe exatamente onde ela começa, mas você não sabe onde ela termina. Tudo bem? Bom, ela pode ter qualquer direção. É muito comum que o professor anote essa reta sempre na horizontal e na vertical, mas não é somente dessa forma que ela pode ser escrita, ok? Uma outra pedaço de reta, por assim dizer, é o segmento de reta. Esse é realmente um pedaço da reta. Você sabe exatamente onde começa e sabe exatamente onde termina. Normalmente nós temos dois pontos, um que determina o começo e o outro que determina o fim. Muito utilizado dentro da física e a gente deve ver isso mais à frente. Bom, também podemos classificar as retas quanto às posições, ok? Quando eu falo de posições no plural, já fica subentendido que eu terei duas ou mais retas, beleza? Então vamos lá. Primeiro conceito importante, retas concorrentes. O que seriam retas concorrentes? São retas que possuem um ponto em comum, ok? Bom, retas paralelas normalmente são representadas por esse símbolo de duas barras, uma ao lado da outra. São retas que possuem uma mesma direção. Elas podem ser horizontais, oblíquas, verticais, tranquilo? Então, duas retas. Antigamente, eu ouvi o conceito de que são retas que jamais se interceptam, né? Mas se você se posicionar na frente de uma linha de trem e olhar até o final, a sua última imagem do trilho será as duas retas se encontrando. Então, cabe essa discussão que eu acho interessante você refletir sobre ela. Uma última forma que nos será útil de ver essas retas seria a classificação de perpendicular. O que seria perpendicular é representada por esse símbolo. São retas que formam um ângulo reto entre elas, ou de 90 graus. Tudo bem? É muito comum, quando eu fizer na forma geométrica, o emprego deste símbolo. Ok? Acabamos de ver todo o conhecimento referido a retas que serão úteis para continuar o nosso conteúdo. Agora, vamos estudar ângulos, que também é um conteúdo importante para dar sequência. Vamos lá? Então, ângulo. Ângulo é uma região compreendida entre duas semirretas, o encontro de duas semirretas com origem comum. Então, observa bem, eu tenho essa semirreta e tenho essa. Elas surgem de uma mesma origem. Então, essa região que separa essas retas é chamada de ângulo. Essa origem comum dessas duas semirretas é chamada também de vértice. Tranquilo? Seguindo, a unidade de medida padrão é o grau. Então, toda vez que eu vou aferir ou medir ângulos, a unidade de medida que eu devo relacionar, grau. Porém, ela tem subunidades, ou seja, unidades menores de medida. 1 grau são exatamente 60 minutos, ok? 1 minuto são exatamente 60 segundos. E 1 grau, se eu quiser representar diretamente em segundo, é só multiplicar minuto por segundo, 60 vezes 60, e eu terei 3.600
segundos. Bom, nós temos alguns tipos de ângulo que são importantes. Percebam que eu não anotei todos aqui, mas eu estou trazendo apenas o que é mais importante nesse momento, ok? Bom, o primeiro ângulo a ser considerado a gente chama de ângulo raso. Quando duas semirretas formam entre si uma reta, ok? Ou seja, elas têm 180 graus entre elas, tudo bem? Outro conceito importante é o conceito de ângulo reto. Já vimos, mas eu vou citar novamente. Reto é só lembrar que são sempre 90 graus. E há esse símbolo que representa exatamente esse valor, tudo bem? Temos ainda o ângulo agudo. Ângulo agudo é todo ângulo que a sua medida for menor que 90 graus. Então 89,999 já é agudo, ok? E todos os números nesse decimal. Então, se eu tenho duas semirretas que formaram entre elas um ângulo menor que 90, nesse exemplo 60, eu chamo de agudo. Ângulo obtuso é qualquer ângulo que tenha mais que 90 graus, ok? No nosso exemplo, nós temos 105 graus. E o ângulo nulo ou zero, formaram 0 graus, o que significa dizer que as retas estão sobrepostas. Uma reta está sobre a outra. Então, eu fiz em cores diferentes para que você perceba que elas têm a mesma origem, porém, são duas retas distintas, ok? E um dos conceitos mais importantes são ângulos opostos pelo vértice. O que significa isso? Eu tenho duas retas concorrentes em um ponto, ok? Esses ângulos que estão de lados contrários, eles possuem a mesma medida. E eu costumo colocar esse sinal para que isso fique claro. Se esse ângulo tem 50 graus, o ângulo que é oposto pelo vértice a ele também tem a mesma medida. Então eu posso garantir que esse ângulo tem 50 graus. Observe que esse ângulo também é oposto pelo vértice ao de baixo, do seu lado contrário. Tudo bem? Chama atenção ainda para um detalhe. Aqui eu usei uma e aqui eu usei duas para representar. Por que disso? O que acontece? Esse sinal com esse garante que esses ângulos opostos tenham a mesma medida. E que esses dois opostos tenham a mesma medida. Mas como eu uso quantidade de símbolos distinta ou diferente, eu também estou garantindo que esse ângulo é diferente desse. Galera, há mais alguns conceitos de ângulo que são super importantes e vamos a ele, certo? Bom, ângulos complementares. O que seriam ângulos complementares? São ângulos que quando eu junto, eu tenho 90 graus. Lembrando que o verbo juntar está intimamente ligado a somar, tudo bem? Então, se eu tenho dois ângulos, aqui no exemplo, 30 e 60, então eu tenho 30 graus e tenho 60. Se eu juntar esses dois ângulos, eu vou fazer 30 mais 60, que resulta em 90. Então, esse é o conceito de ângulo complementar, tranquilo? Bom, ângulos suplementares. Suplementar vem de maior. Então, são quando os dois ângulos que somados resultam em 180, ou quando eu junto dois ângulos, eu chego a exatamente 180 graus. Então perceba bem, eu tenho um ângulo com 45 graus, esse primeiro ângulo, e tenho esse segundo ângulo com 135 graus. Se eu juntar os dois, eu tenho uma reta, e essa reta tem 180 graus. Então, 135 mais 45, 180. Vamos ver alguns exemplos disso então? Se eu tiver 10 graus, o complemento desse grau, ou seja, quanto falta para ele chegar a 90? 80. Então, somando os dois, eu tenho um ângulo reto ou um ângulo complementar. Tranquilo? Bom, também podemos pensar isso com números decimais. Normalmente, alguns professores gostam de fugir de exemplo com números decimais. Mas é importante que você tenha contato com eles, porque eles estarão nas questões. Então, já para deixar isso mais fácil para vocês, o complemento de 79 graus e 99 centésimos de graus é 1 centésimo de grau. Somando isso aqui, eu tenho um ângulo complementar, ou seja, resulta em 90, tudo bem? 34 mais 56, chega um ângulo reto, ou seja, eles são ângulos complementares. Da mesma forma que eu digo que 56 graus
é o complementar de 34, ou seja, quanto falta para chegar a 90, eu também posso usar que o 34 é complementar a 56. Porque tanto faz eu somar 34 mais 56 ou 56 mais 34. A ordem dessa soma não infere no resultado. Bom, mais exemplos. 87 graus mais 3 graus, eu tenho um ângulo reto, ou seja, são ângulos complementares. Tranquilo? Aqui são 4 exemplos de ângulos complementares. Agora vamos fazer alguns exemplos de ângulos suplementares. Bom, 110 graus mais 70, eu tenho exatamente 180. Lembrando que o verbo juntar está intimamente ligado ao somar. Então, quando eu junto dois ângulos e tenho 180 graus, eu digo que esses ângulos são suplementares. Ok? Acabamos de ver isso. Então, 120 mais 60 também formam um ângulo raso. Ou posso dizer que eles são suplementares. 60, exatamente o que falta a 120 para ele ser um ângulo raso. Tranquilo? 179 graus e 9 décimos de graus mais 1 décimo de grau, eu vou ter exatamente 180 graus, ou ângulos suplementares. Tranquilo até aqui? Mais exemplo. 7 graus mais 173 graus, eu tenho ângulo suplementar. Bom, até aqui nós vimos, trabalhamos com números. Agora vamos ver isso aqui, desenho, vamos chamar de desenho, não é isso? Esse ângulo de 80 graus, ele está sozinho, logo eu não posso operar com um ângulo só. Então eu só posso pensar na classificação dele em relação à sua abertura. Como ele é menor que 90 graus, eu vou dizer que ele é um ângulo agudo. Tranquilo? Bom, aqui eu tenho dois ângulos. A partir do momento que eu tenho dois valores, eu posso fazer operações com eles. Nesse caso, se eu juntar esse ângulo de 75 graus com esse que foi atribuído 15, se eu fizer 75 mais 15 graus, eu vou ter exatamente 90 graus. Ou seja, eu posso afirmar que esses ângulos são ângulos complementares. Aqui eu termino a revisão, tudo o que a gente precisava saber como pré-requisito para trabalhar feixes de retas paralelas. Porém, eu quero deixar um recadinho interessante para vocês. Dois verbos, aceitar e descobrir. Quem já estudou comigo sabe por que eu falo disso. Agora eu vou oportunizar quem ainda não teve aula comigo a entender o porquê de trabalhar com esses dois verbos. Por que eu paro a matemática e vou falar de verbo? Estranho, né? Você vai entender. Esse momento é crucial que você entenda bem a diferença entre eles. Bom, o aluno que aceita, ele vai fazer tudo o que for pedido da forma que for pedido. Nem uma vírgula a mais. Não é isso? Vai tirar nota, bacana. Só que ele vai ser só mais um Walter no mundo. Ele vai repetir o que o Walter falou, vai repetir o que o João falou, vai repetir o que o Marcos falou. Porém, será que o mundo precisa de tanto Walters assim? Acho que não, né? Essa pandemia trouxe para a gente uma oportunidade de forma muito ruim, mas uma oportunidade de a gente perceber que aceitar não é mais importante que descobrir. Hoje nós precisamos descobrir muito mais do que ontem. E o futuro depende muito do que você está disposto a descobrir, aceitar menos e descobrir mais. Isso é muito bem-vindo no universo da matemática. Vai começar com a nossa matemática, ou já começou com outras disciplinas, vai se estender a matemática, mas é importante que você tenha isso. Você é o responsável direto pelo seu conhecimento. Aqui, nós vamos simplesmente dizer o que você precisa estudar para chegar num lugar melhor. Ok? Obrigado.